o que a doutrina costuma chamar de sucedâneos do pagamento, quer dizer, são situações trazidas pela lei que estabelecem situações de pagamento. Quer dizer, não é um pagamento específico, né? Mas são formas de extinção das obrigações, né? São situações previstas na lei que contribuem para a extinção de uma obrigação anteriormente realizada pelas partes, sem que tenha havido necessariamente o seu pagamento nos termos, né, nos termos ajustados de maneira primitiva pelas partes. Então, os sucedâneos, né, do pagamento, eles têm uma importância muito grande, porque funcionam como uma forma de extinção das obrigações, né? E a primeira forma de análise dos sucedâneos das obrigações é o que se chama de novação. Bom, presente ali a partir do artigo 360 do Código Civil. Vamos pegar lá o artigo 360, por gentileza. Artigo 360 do Código Civil. Novação. Dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Ou seja, a novação é uma forma de extinção das obrigações, não pelo pagamento estabelecido na obrigação primitiva, mas sim pela criação de uma nova obrigação que substitui a anterior. Não só substitui, ela substitui e extingue a anterior. Extinguir significa, veja aqui nos seus efeitos, extingue os acessórios e garantias da obrigação sempre que não houver estipulação em contrário. Quer dizer, é possível que se criem novas obrigações, aproveitando certas garantias, né? Fidejussórias, garantias reais, presentes, ou certas características presentes na obrigação que se extingue, não é? Mas a novação, ela tem essa característica. E nós temos dentro da novação, nós temos uma novação objetiva, uma novação subjetiva passiva e uma novação subjetiva ativa. Vejam o inciso 1. Dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Essa é a novação objetiva. São as mesmas partes, credor e devedor, contratando objeto diferente. E é a novação quando prevê a extinção da obrigação anterior. É a novação quando prevê a extinção da obrigação anterior. Inciso 2. Quando o novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o credor. Obviamente, quando há também a informação de que se trata de uma novação, quer dizer, uma nova obrigação. Pode até ter as características da anterior, mas se não for apresentado pelas partes a expressa informação de que se trata de uma novação, não é novação. Porque a novação, ela tem as suas características, né? Ela tem as suas características.
ela tem por objetivo a substituição de uma dívida por outra. Ela tem a característica, ela tem a característica de substituição de uma obrigação por outra, extinguindo a primeira. Então, não é uma mera, quando nós estamos falando aqui da novação subjetiva passiva, nós não estamos tratando aqui de uma mera substituição, né, de uma transmissão, de assunção de débito. A gente não está falando de uma assunção de débito, porque na assunção de débito, como a gente viu anteriormente, o que se faz é a substituição do devedor. A obrigação é a mesma, mas ocorre uma substituição do devedor com autorização do credor. Na novação, a dívida anterior é extinta. E quando você vê a nova obrigação, é o mesmo credor, o mesmo objeto, as mesmas características, mas a pessoa é diferente. O devedor é diferente. Qual é a diferença? A diferença é essa. Na novação, eu tenho uma obrigação extinta por completo, por uma nova obrigação que se refere a essa antiga, dizendo a obrigação X está extinta. Está extinta. Né? É extinto o vínculo primitivo. Como está? Opa. É extinto o vínculo primitivo, como está aqui estabelecido. Né? E essas características, essas questões, né, no caso concreto, elas merecem uma análise muito cuidadosa. Vou fazer, eu falando aqui da novação, eu acabei lembrando da questão da prova. Vamos aproveitar aqui só para comentar a questão aberta da prova, que fala sobre uma obrigação fungível. Trata-se de uma obrigação fungível. Por quê? Porque veja o conceito de uma obrigação fungível, né? A obrigação ela é fungível quando o objeto da obrigação, a prestação, puder ser cumprida por outra pessoa. Não interessa, por exemplo, que seja uma banda de renome. Não é a fama da banda que faz a obrigação ser fungível ou infungível, mas sim a possibilidade dessa obrigação ser cumprida por outra pessoa ou não. Por exemplo, no caso da prova, o aniversariante pensou em contratar aquela banda porque é uma banda muito boa, uma banda de renome para tocar ali para os seus convidados, para produzir ali um impacto, né, na sua festa e tudo mais e tal. Mas qual era o objetivo do contratante? A festa. Era a festa. O convidado, né, para essa festa, ele vai para a festa por causa do aniversariante, não por causa da banda. Mesmo que internamente, fala, pô, vou lá escutar uma bandinha bacana e tal, essas bandas de baile, né? Pô, vou lá escutar uma bandinha bacana. Beleza, chega lá, tem um DJ. Ah, mas o que aconteceu com a banda? Ah, teve um problema, furou. Ok, ok. Né? Inclusive, enche meu copo aqui de cerveja. Pronto, e vida que segue, vamos embora, e aniversário, e festa e tal. O que é uma obrigação infungível? É aquela que não se realiza se não for exclusivamente por aquela pessoa contratada. Isso é uma obrigação infungível. Então você é super fã, sei lá, do Zé Cabaleiro, por exemplo, sei lá. E aí ele marca um show no Palácio das Artes, no dia tal,
né, com ingressos agora reduzidos por causa da pandemia. Então, assim, você correu para ir lá e comprar o seu ingresso, porque você é super fã dele e tal, beleza, ficou esperando aquela data e tudo mais. Você consegue perceber que não existe outro artista, outro cantor, outro compositor que possa, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, cumprir a obrigação por ele contratado? Você pode até gostar de outras bandas, você pode gostar dos Barões da Pisadinha, você pode gostar do Iron Maiden, você pode gostar de Mozart, você pode gostar de um monte de coisa, mas para aquela obrigação, não há outra pessoa. Inclusive, dependendo do show, você vai até com um determinado clima. Você vai com uma predisposição de alma para assistir determinado show, espetáculo, enfim. Eu digo isso, fazendo um parênteses aqui, quando eu fui assistir o Coringa, esse novo Coringa, né? Fomos ver minha namorada, a gente estava na fase de assistir aqueles filmes da Marvel e tal, eu estava assistindo todos. A gente tava, eu sei que Coringa não é da Marvel, mas tem essa pegada, né? Nós fomos lá para assistir um filme de super-herói, pô, entendeu? Para assistir um filme de super-herói, você precisa estar acordado, você não precisa raciocinar sobre muita coisa. Por que não? Porque o super-herói, ele é acima da média, é um cara, assim, uma mulher muito bonita, muito poderosa, tem altos poderes, blá. Tem lá o carrasco, a carrasca, que vai brigar com ele, com ela. Ele vai se dar mal por alguns momentos, porque faz parte do filme, né? Mas no final, o que que acontece? Ela fica com um mais bonitão, mais legal, mais bacana, mais inteligente, mais acessível. Ele também fica mais bonito, mais acessível. Ele se dá, ou seja, ele se dá bem, né? E aí, se não tiver uma complementação no filme, o filme encerra ali com o bandido se dando mal por completo. E se tiver alguma continuação, fica aquele rabicho ali, né? Quer dizer, o, o bandido ali, ele vai se dar mal, mas não vai se dar mal por completo para não dar, ou, né, para dar o espaço ali para o novo filme que vem a seguir. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a disposição quando você senta para assistir, por exemplo, um filme super-herói, quando você vai assistir uma comédia romântica, né? Você já senta assim, relaxado, relax. Você não vou raciocinar em nada, não preciso de raciocinar, não é um filme complexo que eu preciso aqui raciocinar alguma coisa. Aí fomos nós dois. Pipoquinha, aí assistimos Batman antes, para dar aquela introduzida e tal. E aí nós assistimos o Coringa, esse último Coringa. Vocês assistiram? Se vocês assistiram, vocês sabem do que eu estou falando. E se vocês assistiram no cinema sem ter nenhuma prévia, nem eu, nem ela, nós lemos nada a respeito do filme. Ou seja, nós fomos pegos de surpresa. E para quem não assistiu o Coringa, esse último, eu sugiro, assista. Um filmaço, assim, filmaço. Inclusive, comprei o Blu-ray desse filme, de tão bom que ele é. Mas ele é um filme mega pesado. Ele é um filme pesadíssimo, não é um filme de super-herói que você vai lá. E eu tô assim, pô, que hora que vai começar o filme, né, assim, né, de super-herói mesmo? Então você vai com aquela disposição de alma, né? Imagina, eu chego lá para assistir, começa a assistir um outro filme que não seja o Coringa. Falo, mano, quero meu dia de volta. Eu posso até concordar em assistir outro filme. É por isso que muitos de vocês escreveram assim: o credor não é obrigado a receber coisa diversa, mesmo que mais cara. Claro que não, não é obrigado. Se ele recebe é porque ele quer. Agora, né? A característica da obrigação
Existem obrigações que não tem como. Ou ela é cumprida por aquela pessoa que se obrigou a cumpri-la, ou ela simplesmente não pode ser cumprida por outra pessoa. Essas são as obrigações, né? Estas são as obrigações infungíveis. Estas são as obrigações infungíveis. As obrigações fungíveis são aquelas que você pode até ter a intenção, como, né, como lá o aniversariante lá, tinha a intenção de uma banda específica tocando no seu aniversário. Ok, por quê? Porque ele era amigo da banda, porque ele gostava da banda, etc, etc. Contudo, pouco importa para os convidados ali se é a banda A ou B, em virtude da própria caracterização do evento. Aí você fala, Renato, mas e para o aniversariante? Não, não significa que ele não vai ficar chateado com o furo que ele tomou da banda lá de renome, não. Significa que ele não vai ficar pé da vida com aquele inadimplemento contratual por parte da banda previamente contratada. Mas a questão é, outra banda tocou no lugar daquela que não cumpriu a obrigação? Sim. Outra banda foi lá. Então, aconteceu alguma, né, houve ali algum prejuízo para o contratante? Bom, em geral, em regra, sim. Por quê? Porque ele teve que contratar outro em cima da hora, foi um desgaste emocional que ele teve, que ele não estava querendo ter, e ele teve que, né, ter ali mais dispêndio econômico, teve que pagar mais ali e tal, ele ficou preocupado se ia... Quer dizer, isso tudo faz parte da vida. Agora, a festa transcorreu? Transcorreu. Entende? Então, fiquem atentos com relação a essas questões conceituais, porque a questão, ela leva em consideração a sua capacidade ali de encaixar o conceito no caso, de fazer uma subsunção da norma, do caso à norma, em alguns casos, né? Então, veja, uma obrigação, ela é infungível não pelo renome da banda, no caso que a gente está analisando, né? Mas sim pela possibilidade ou não daquela obrigação ser cumprida por outra pessoa. Se houver essa possibilidade, independentemente do credor, das expectativas do credor, independente disso, né? Se essa obrigação puder ser cumprida por outra pessoa, assim será. E ela será fungível. Agora, aquele que não cumpriu a obrigação vai ter que arcar com os custos, com todas as perdas, com as perdas e danos, com a quebra de expectativa, né? Isso tudo aí vai ser colocado na conta dele, não tenha dúvida disso. Mas que a obrigação é fungível é tanto que foi cumprida por outra pessoa, né? Por que eu lembrei disso? Por causa aqui do conceito que nós estamos analisando sobre a novação. A novação, né, é um sucedâneo obrigacional no qual ocorre a criação de uma obrigação para extinguir a anterior. Então você tem que analisar tudo isso. Houve a extinção da obrigação como um todo, só por parte daquele que saiu da obrigação. Mas a obrigação ela foi extinta a partir da criação de uma nova? Sim. Então há a novação. Quais são os requisitos para que ocorra a novação? Né? Existência de obrigação jurídica anterior, e é justamente essa obrigação jurídica anterior que vai ser extinta. A constituição de uma nova e o animus novandi, ou a intenção de novar, a intenção de criar uma nova obrigação com a intenção de extinguir a anterior. Voltando aqui para o artigo 360, quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, e nós estamos numa novação objetiva, quando o novo devedor sucede o antigo,
ficando este quite com o devedor, mas houve uma alteração substancial da obrigação, quer dizer, anterior não existe mais. Inciso 3, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Nós comentamos aqui anteriormente que a quitação não é, o objeto perseguido pelas partes numa determinada relação jurídica obrigacional. Por quê? Porque é a quitação que dá ao devedor a segurança de que ele está desvinculado com aquele credor. Desvinculado com aquele credor. E para que haja novação, é necessário que haja cláusula contratual prevendo essa novação. Veja o 361, que fala do animus novandi. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Quer dizer, né, pode haver como a segunda obrigação uma assunção de dívida, assunção de débito, ou uma cessão de crédito, quando a questão é no polo ativo. Mas a primeira obrigação não está extinta, é isso que diz o 361. Então, para não deixar dúvida de que a novação está acontecendo e que a obrigação anterior está extinta com a criação da segunda, esse animus novandi, essa vontade de criar uma nova obrigação para extinguir a anterior, tem que estar expressa. É a segurança que se dá, né? Por quê? Porque, como efeito, a nova obrigação extingue a primitiva, substituindo a anterior. Extingue os acessórios, garantias da obrigação, sempre que não houver estipulação em contrário. Vamos lá no 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Lá na frente, lá no 7º período, vocês vão estudar os direitos reais de garantia: hipoteca, penhor e anticrese. Então, nós já comentamos, acredito eu, por exemplo, a questão hipotecária. A hipoteca, você dá, né, uma garantia real, quer dizer, um bem imóvel, para garantir aqui uma obrigação. Essa relação jurídica obrigacional de dar dinheiro, se ela não for cumprida, o credor executa essa casa, vende a casa em juízo, quer dizer, através de um procedimento judicial. O dinheiro é utilizado para pagar o credor. Se sobrar alguma coisa, fica com o devedor. Se não sobrar nada, tchau e benção. A fiança pode ser dada por um terceiro. Desculpa, a fiança não. A hipoteca pode ser dada por terceiro. Pode ser que essa casa aqui não pertença ao devedor, pertença a um terceiro. Fala assim, não, tudo bem. Eu hipoteco minha casa para garantir o pagamento da obrigação de A. Se A e B novam, né, falou, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa obrigação aqui, vamos criar uma nova, né? Porque os termos dessa obrigação, as condições, etc., estão muito pesados para você, quer dizer, um credor bonzinho. Criar uma nova obrigação. Mas não fizeram com que o proprietário do imóvel dado em garantia hipotecária participasse dessa nova obrigação. Fizeram a nova obrigação sem a participação daquele que deu o bem imóvel em garantia, daquele que deu o bem móvel em garantia, por exemplo, uma joia, do fiador, né? O fiador é aquele que garante o cumprimento de uma obrigação através
de um outro contrato, que ele diz A e B que são contratados para o cumprimento de uma obrigação de R$ 10.000. Para garantir essa obrigação aqui, F, que é o fiador, contrata com B, que é o credor, né? B, que é o credor. O fiador aqui diz, se A não pagar, eu pago. Basicamente, o fiador faz isso. Só que a fiança é um contrato acessório. Então, se houver a novação aqui, para que essa garantia permaneça, é por isso que a novação é perigosa. Porque as garantias da obrigação anterior podem não estar previstas ou podem não ter eficácia na nova obrigação. Por isso que nem sempre inovar é bom para as partes, ou todas as partes. Não é? Então vem o 364 e diz: a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida. A fiança é uma garantia, é um contrato acessório. A hipoteca é uma garantia, um direito real de garantia. O penhor é um direito real de garantia. A anticrese é um direito real de garantia. Né? Então, extingue os acessórios e as garantias sempre que não houver estipulação em contrário. Mas não adianta estabelecer que as garantias da obrigação anterior estão presentes na obrigação nova, né? Se você não chamar os interessados no penhor, na hipoteca, na anticrese, na fiança, para contratar novamente. É o que diz a segunda parte do 364. Não aproveitará, contudo, ao credor, não aproveitará, contudo, ao credor, ressalvar o penhor, a hipoteca, a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Aqui fala especificamente, né, dos direitos reais de garantia. Então, extinto o vínculo primitivo, e por consequência desaparecidas as garantias reais, estas só renascem por vontade de quem as prestou. 364, segunda parte, essa que a gente acabou de ler. A novação obriga, a nova obrigação, desculpa, não tem nenhuma vinculação com a anterior, senão a de uma força extintiva. Essa é a característica básica da novação. Né? Característica básica da novação. Então, é necessário que haja esse cuidado para análise da novação, né? Porque senão pode ficar uma situação pior, né, tanto para o devedor quanto para o credor, se essas questões não forem observadas. Veja aqui o 366, que fala da fiança, né? Eu falei aqui dos direitos reais de garantia, hipoteca, penhor e anticrese, mas o 366 fala, né, da fiança. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Se não combinar a novação com o fiador, a novação é uma hipótese do fiador pular fora. Né? Então, já observamos aqui a questão das espécies da novação, né? Novação objetiva, quando as partes são as mesmas, mas o objeto é diferente. Inovação subjetiva passiva, quando a obrigação é nova, o credor é o mesmo objeto mesmo, mas o devedor é pessoa diversa. Por substituição do devedor, né, com expromissão sem o consentimento do devedor, ou por delegação com o consentimento do devedor. A gente já viu também que muitas vezes é interesse do devedor cumprir a obrigação. Então, muitas vezes, ele participa dessa situação de substituição, né? Mas quando a nova obrigação, ela expressamente traz, ou através da sua estrutura, ela faz remissão a uma obrigação antiga que está extinta por causa da nova, nós estamos diante de uma novação. Inovação passiva, quando isso acontece por parte do devedor. A novação ativa, 360, inciso 3, ela acontece quando o objeto é o mesmo, o devedor é o mesmo, mas o credor é diverso. Quando é que eu sei que não é uma cessão de crédito e sim uma novação?
quando você puder ver no contrato o termo novação, ou quando nos termos do contrato você percebe que o objetivo da obrigação mais nova é a extinção de uma obrigação anterior, com a liberação, com, né, né, o novo estabelecimento de critérios, de, né, períodos, de forma de cumprimento da obrigação, mas principalmente quando estiver ali, né, previsto que há a intenção de extinguir a obrigação anterior. Essas são as questões gerais da novação. Tá bom? E aí, para fechar aqui, o 367 vai dizer: salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não pode ser objeto de novação obrigações nulas ou obrigações já extintas. Veja, obrigação nula, né? Obrigação nula é aquela obrigação que tem algum vício relacionado às suas partes, ao objeto ou à forma, né? E a extinta é aquela já cumprida, aquela que já foi extinta por alguma outra forma, ou por um pagamento, ou por um sucedâneo. Você fala, Renato, as obrigações atingidas pela prescrição. Vamos lembrar que as obrigações atingidas pela prescrição, cuja prestação, né, cuja pretensão foi atingida pela prescrição, são obrigações que existem com relação ao débito, só não há responsabilidade. Não há nenhum impedimento, salvo melhor juízo, do devedor dizer o seguinte: olha, aquele débito existe, né? Pois é, vamos então extinguir aquela obrigação. Ah, mas a pretensão está prescrita. Ok, mas é interesse do devedor realizar o pagamento da obrigação, extinguir aquela obrigação anterior. Não há, salvo melhor juízo, não há impedimento com relação a isso. Mesmo porque o devedor pode pagar dívida prescrita sem problema nenhum. E o pagamento é válido. Ele merece quitação, inclusive, de dívida prescrita. Tá certo? Então, o devedor não é obrigado a aceitar a prescrição. Agora, quando a dívida está extinta, quando a obrigação está extinta pelo pagamento, ou por uma outra forma de extinção da obrigação, que não necessariamente, né, o pagamento, e entenda, né, pagamento como adimplemento da obrigação, quer dizer, o cumprimento dos termos efetivamente contratados pelas partes, não há o que inovar. Porque o objetivo da novação é exatamente extinguir a obrigação anterior. Se a obrigação anterior já está extinta, não há o que inovar. Tá bom? Alguma observação? Alguma dúvida? Bom, acredito que não. Sigamos então. Compensação. 368 a 380. Raciocínio simples. O raciocínio é simples, né? Se eu lhe devo 100 e você me deve 50, eu lhe devo 50. Não é mesmo? Quer dizer, existe, né, uma possibilidade trazida pela lei de que credores e devedores recíprocos compensem obrigações para que uma delas ou todas sejam extintas, não necessariamente pelo pagamento. Porque, então, compensação é o meio de extinção das obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, em obrigações diferentes, claro, né? Em obrigações diferentes. E aí,
Essa extinção pode ser uma extinção das duas obrigações ou uma obrigação de uma com a extinção parcial de outra, mas a compensação basicamente funciona dessa forma. Olha o 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Eu te devo 100, você me deve 50. Então, eu te devo 50. Agora, existem algumas regras. A primeira delas está no 369. Olha lá. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisa fungível. Principalmente quando estamos, essa é a regra, né? Quando nós estamos tratando de dívidas de mesma natureza. Entende? Dívidas de mesma natureza. Ou seja, imagine a seguinte hipótese. Meu pai me deve alimentos. Meu pai me deve alimentos em virtude de uma sentença de mérito. E ele foi condenado a me pagar alimentos no importe de um salário mínimo por mês. Um salário mínimo por mês. Ok. Vamos supor que a sentença ainda não foi revogada, né? Aquela obrigação de pagar alimentos ainda não foi reduzida, ela não foi questionada judicialmente, porque uma obrigação de pagar alimentos estabelecida em sentença de mérito, ela só se extingue com uma ação específica, né, para extinguir essa obrigação relacionada ou atribuída ao pai. O pai inicia uma ação, eu estou falando do pai porque 99,9999% dos casos de pagamento de pensão alimentícia, quem faz é o pai, né? Então, vamos na regra. Por quê? Uma questão, né, cultural, muitas vezes, né, de que com o fim ali do casamento, quem fica com os filhos é a mulher, enfim, né, existem muitos casos que rompem, né, com essa regra, mas na maioria das situações você vê, né, em quadros de divórcio, de casal, a mulher ficando com os filhos, com uma guarda unilateral, e o pai, isso obviamente, né, uma situação de estatística, você pode tirar isso à prova, né? O pai vai lá, se afasta do lar, e em virtude desse afastamento, ele é condenado ao pagamento de alimentos. Então, esse pagamento de alimentos, ele não se extingue naturalmente. Muita gente acha que, o menino ou a menina completou 18 anos, pronto, não tem que pagar mais. Nada disso. A dívida de alimentos, ela se dá a partir, não é, da análise de dois elementos: necessidade de quem recebe os alimentos e possibilidade de quem paga os alimentos. É o que se chama de binômio necessidade e possibilidade. Então, se o menino fez 18 anos, a menina fez 18 anos, mas já está lá tirando o seu sustento com sua atividade profissional, pessoa que já tem ali, né, autonomia nesse aspecto, o pai deve ir ao judiciário e falar assim: ele não precisa mais dos alimentos. Né? Ele já consegue, né, prover o próprio sustento. Mas vamos supor que haja uma dívida a ser acertada ainda, e há também uma dívida do filho com o pai, por uma outra questão. O pai emprestou um dinheiro para o filho, né, enfim.
empreender, ou fazer alguma coisa ali e tal. São obrigações de natureza diferente. São obrigações de natureza diferente. Por quê? Porque, salvo melhor juízo, né, a obrigação de pagar esse valor que o filho tem em relação ao pai, que o emprestou um dinheiro para empreender, para montar seu próprio negócio, ou para fazer algum curso, alguma atividade profissional, não tem caráter meramente patrimonial, quer dizer, tem caráter meramente patrimonial, coisa que não acontece com os alimentos. Os alimentos, o caráter dos alimentos, a natureza dos alimentos, é uma natureza alimentícia, de sobrevivência, de subsistência. O valor pago mensalmente leva em consideração aquilo que a pessoa precisa para se manter vivo com dignidade, né? Ah, não, então já que eu te devo, você compensa daquela dívida alimentícia. Não. A dívida alimentícia ela tem um caráter de subsistência. Então não cabe a compensação, melhor juízo, não cabe a compensação nesses casos, né? Porque a compensação tem, né, na sua essência, o objetivo de extinguir obrigações entre pessoas que são devedoras e credoras recíprocas, mas, claro, desde que as obrigações sejam fungíveis entre si, ou seja, elas podem ser substituídas umas pelas outras, porque elas têm a mesma natureza. Elas têm a mesma natureza, né? Uma obrigação tributária com o Estado tem uma natureza fiscal, né? Se eu devo ao Estado em virtude de tributo, e o Estado me deve porque ele está, né, reparando dano que eu tive em virtude, né, de um ato ilícito de um agente público, essas dívidas, em princípio, não podem ser compensadas. Por quê? Porque a natureza das obrigações é distinta. Na reparação dos danos que eu tenho, a natureza é compensatória, né? Ela tem por objetivo reparar ato ilícito. E no caso do tributo, a natureza pode ser o mesmo estado, por exemplo, o estado de Minas Gerais, né? Ah, então compensa aí o meu IPTU nessa dívida que você está me pagando aqui em virtude, né, enfim, dos danos de uma enchente, que a culpa foi atribuída necessariamente a uma obra mal feita pelo Estado. E não dá para compensar. Dessa forma, não, né? E aí, as espécies de compensação total, parcial ou legal quando impostas pela lei. Total, quando as duas dívidas têm o mesmo valor, parcial, quando uma é maior que a outra, quando os valores são diversos, né? E a compensação legal é aquela que decorre da lei. E aí, quando ela decorre da lei, ela opera de pleno direito, né? Quer dizer, ela ocorre independentemente ali da vontade das partes, ela opera de pleno direito. Então, quais são as características aí para uma compensação legal? Primeiro, reciprocidade das obrigações. Vamos lá no 371, parágrafo 2º. Quer dizer, parágrafo 2º, segunda parte. Parágrafo 2º não, segunda parte. O devedor somente, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. Então, a primeira parte do 371 é a regra, né? Qual é a regra? Se eu lhe devo 50, se eu lhe devo 100, você me deve 50, fazendo as devidas correções, em relação também aos acessórios, aos acréscimos e tal, chegamos a 50. E a minha dívida, temos aí como 100. Eu vou compensar aquilo que você me deve, no todo.
50. Então, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, em outra obrigação que o credor lhe seja devedor. Agora, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Ou seja, o fiador pode compensar dívida sua frente ao credor para favorecer o afiançado. Veja só. Nós temos aqui, vamos voltar o credor aqui para o lado esquerdo, né? Credor A, devedor B, de uma obrigação de dar dinheiro. Para garantir o cumprimento dessa obrigação, A contratou uma fiança com F. Vamos supor que essa obrigação aqui seja de 100. Só que em outra obrigação, F é credor de A. Isso pode acontecer, quer dizer, pessoas em posições diferentes, em obrigações diferentes, sendo credor e devedores recíprocos em diversas obrigações. Então, veja lá o 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. O básico, né, reciprocidade também, naquilo que, né, um deve ao outro. Agora, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então, A tem que receber de B 100 e não recebe. O fiador tem dever legal de fazer o pagamento a A no importe de 100, se B, o devedor principal, o devedor originário, não realizar o pagamento. Só que A deve ao fiador 80, mas aí não é uma obrigação entre os dois. Bom, já que o fiador deve a A 100 em virtude de uma obrigação originariamente devida por B, e A deve a esse mesmo fiador, mas em outra obrigação, o valor de 80, obrigações meramente patrimoniais de mesma natureza, podem ser compensadas. Portanto, para o cumprimento da obrigação, o fiador vai ressarcir-A em 20 e compensar 80. Essa obrigação aqui vai ser extinta. Essa obrigação aqui vai ser extinta? Não, porque A sairá quite da obrigação, né? A sairá quite da obrigação. Por quê? Porque ele já recebeu 100, ele recebeu 100 como? Na compensação de 80, recebendo 20 de F. Só que F estará subrogado no lugar do credor para receber posteriormente de B o 100 que ele pagou. Ele pagou 100, compensou 80 com A e ainda voltou 20. Qual é a outra obrigação que está extinta? Essa aqui da fiança com A. O que vai restar de todo esse vai e vem obrigacional aqui? Isso aqui, ó. B deve a F, que agora não é fiador aqui, né? Ele vai ser um credor subrogado. B deve a F 100. Por quê? Porque F pagou ao antigo credor A essa obrigação. Né? A obrigação, de certa forma, de pagar A,
B não tem mais. B não tem que pagar a mais. Mas agora tem que pagar a F, porque ele está subrogado no seu lugar. O segundo critério, né, para essa compensação legal é do artigo 369, que nós já lemos, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisa fungível. Ou seja, eu não posso querer compensar dívida que ainda não venceu. Ora, se eu lhe devo 100 mil, mas ela vence apenas daqui a 30 dias, e se a sua dívida já está vencida comigo, nós não podemos compensar em regra. Não existe essa compensação legal, ou seja, imposta pela lei. As partes podem até realizar essa compensação, né, esperando aí o vencimento futuro. Mas, em regra, para que haja compensação determinada pela lei, que você pode me executar, né? O Renato não me pagou a dívida de 100. E na minha defesa, eu já proponho uma compensação. E detalhe, uma compensação imposta pela lei. Ó, tudo bem, eu te devo 100, mas você me deve 50, então eu te devo 50. Provando, né, a reciprocidade das obrigações, provando a liquidez, provando que ambas estão vencidas e que são de mesma natureza, pronto, a compensação se faz e eu sou condenado certamente a pagar os 50 e não 100, porque a outra parte da obrigação foi compensada, não é? Veja, a própria questão aí da compensação convencional, é aquela que resulta de acordo de vontade entre as partes. E se na compensação convencional o que interessa é a vontade das partes, né? O que interessa é a vontade das partes, nós temos aqui a incidência dessa compensação convencional incidindo em hipóteses que não estão enquadradas na compensação legal. Isso significa que a vontade das partes pode prevalecer para, por exemplo, né, compensar dívidas que ainda não estão vencidas. Olha, se as partes acordaram, sabe aquela dívida que você tem que me pagar daqui a 30 dias? Pois a gente já compensa aqui e já resolve isso de uma vez. Aí você fala assim, Renato, mas isso não é automático? Não. Automático, quando você fala automático, você está falando de uma compensação legal. Porque, olha só, quando a gente está classificando a compensação, quando a gente fala de total e parcial, o que nós estamos aqui dando enfoque é na sua extensão. Qual é a extensão dessa compensação? Compensou no todo, então extinguiu as duas obrigações ou mais. Extinguiu parcialmente, significa que uma ainda merece o cumprimento, mesmo que seja em parte. Quando a gente chama a obrigação de, desculpa, quando a gente chama a compensação de compensação legal, é porque a lei impõe a compensação. É o que normalmente a turma chama de, mas isso acontece automaticamente, quer dizer, a própria lei já cuida dessa compensação, sem que nós, credores e devedores, tenhamos que sentar para estabelecer os limites da compensação, estabelecer, né, quais são as dívidas que estão compensadas. A lei já impõe quais dívidas estão compensadas, ou seja, aquelas que já são líquidas, certas, exigíveis de mesma natureza, né? E, no caso de uma execução judicial, você já impõe o seu direito ao credor, dizendo o seguinte, olha, essas dívidas não se compensam em virtude de se tratar de dívidas de natureza diversa. Agora, quando a compensação é convencional, né, tendo as partes capacidade para tal, lembra da hipótese lá do filho, né, que estava negociando com o pai? Pois é, se o filho é maior e capaz,
e ele aceita essa compensação, ok, dentro da compensação convencional. Agora, o pai não pode obrigar a compensação. O filho também não está obrigado a aceitar a compensação. Entende a diferença? Quando a compensação é legal, não tem conversa, é um direito potestativo. Eu estou dizendo o seguinte: está compensada, excelência. As dívidas são de mesma natureza, elas estão vencidas, não é? Elas já são certas, determinadas. Então, está compensado. E o magistrado vai, né? Ele não vai concordar comigo, ele vai seguir a lei. Agora, uma compensação convencional nada mais é do que um acordo de vontades. É um contrato realizado pelas partes para compensar dívidas, desde que as partes sejam maiores, capazes, né? O objeto seja lícito e a forma for prevista ou não proibida pela lei, o negócio jurídico é válido. O negócio jurídico é válido, né? Mesmo porque, por exemplo, eu não posso compensar uma relação jurídica obrigacional, e aí quando eu falo relação jurídica obrigacional, eu estou levando em consideração que se trata de uma obrigação cujo objeto é lícito, né? Possível negociar a questão através, né, da análise da lei. Então, não posso, né, obrigar a compensação e nem estabelecer de forma convencional uma obrigação, né, cujo objeto seja ilícito. Quando eu falo não posso, aí você fala assim, Renato, mas e se a pessoa quiser? Não, se a pessoa quiser, ok. Acontece como é que o judiciário vai olhar essa compensação. Dívida de jogo. Não vai haver compensação por dívida de jogo. Né? Tráfico de drogas. Qual é o objeto? O objeto é ilícito. Né? Ah, mas e se nunca? Se nunca ninguém? Ok, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se essa questão for levada ao judiciário, a compensação não é lícita, não é válida. Porque eu não compenso obrigações de natureza diversa. Né? E, principalmente, o judiciário não reconhece, né, obrigações que tenham objeto lícito. Dívida de jogo em si mesmo, o objeto é ilícito? Não, o objeto de dívida de jogo não é ilícito. É só uma obrigação natural, ou seja, não tem responsabilidade. Né? Pagou, está pago. Então a gente precisa analisar essas questões aí. Beleza? Como é que o judiciário recebe a análise dessas obrigações? Ah, você me deve uma dívida de jogo, então impõe pagamento. Não, é uma obrigação natural. A obrigação até existe, mas ela é natural. Você não pode me executar judicialmente por uma dívida de jogo, a não ser que eu queira. É tráfico de drogas, o objeto é ilícito. O objeto é ilícito. O judiciário não reconhece uma dívida advinda, né, de, né, uma aquisição de objeto ilícito, entorpecente, por aí fora. Né? E uma obrigação e uma compensação judicial é determinada pelo juízo. Né? Ou seja, uma situação fática em que as partes encontram ali em disputa judicial. Tá certo? Quando as partes estão envolvidas numa disputa judicial e ocorre a possibilidade de compensação das dívidas. Ela ocorre nos autos do processo. Então, em regra, a diversidade de causa não impede a compensação das dívidas. Em regra, né? Mas isso aí, né, eventualmente pode ser, né, analisado de maneira diversa, mas como regra, né, a diversidade de causa não impede a compensação, se provier de esbulho, furto ou roubo, origem ilícita, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, e se uma for de coisa não suscetível de penhora. Artigo 373 do Código Civil. Dá uma olhada lá no 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto. Então, vamos lá.
A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto, ou seja, nessas hipóteses, né, trazidas pelo 373, impede a compensação. Se prover de esbulho, furto ou roubo, quer dizer, situação ilícita, se originar de comodato, depósito ou de alimentos, que é a hipótese, né, que nós estávamos comentando a respeito da dívida relacionada aos alimentos, em virtude, né, da natureza da obrigação, e se uma for de coisa não suscetível de penhora. Penhora é um ato de constrição patrimonial dentro de um procedimento de execução. Ou seja, coisas impenhoráveis. Coisas impenhoráveis, em geral, não são impenhorável, né? Não é passível de penhora, mas, na verdade, não são passíveis de serem levadas à venda pública dentro de um procedimento judicial. Não é? Então, esse artigo 373, inciso 2, aqui a questão do comodato e do depósito, né? Se proíbe a compensação nessas situações, uma vez que o credor tem o direito à restituição da própria coisa emprestada ou depositada, uma obrigação de restituir, né? Então, você tem que ler o artigo 373 em consonância com o artigo 313 do Código Civil. Vamos lá nele. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, no momento da compensação, se ela for possível, estabelece o artigo 373. A diferença da coisa, a diferença de causa, né, nas dívidas não impede a compensação. De causa, quer dizer, da origem da dívida, né? Está falando da causa aqui, é da origem da dívida. A não ser que, né, exceto, se, né, a dívida advém de esbulho, furto ou roubo, quer dizer, você tem que me pagar um valor, né? Essa dívida surge, essa obrigação surge, porque você me causou um prejuízo em virtude de um roubo praticado por você, ou furto, esbulho, né, a tomada da posse contra a vontade do possuidor. Se uma das obrigações se originar de comodato, depósito ou alimentos, quer dizer, se você tem que restituir um bem advindo de um contrato de depósito, e eu, né, eu sou credor em virtude de um contrato de depósito, quer dizer, eu deixei um bem com você, você tem que restituir este bem a mim, quando eu pedir. Comodato é um contrato de empréstimo de coisa infungível. Isso nós já vimos, né? Então, eu sou credor com relação a você em um contrato de depósito. Por quê? Porque eu lhe entreguei um objeto para você tomar conta dele enquanto, enfim, durante um determinado tempo. Só que em outra obrigação, eu lhe devo uma quantia. Né? Em outra obrigação, eu lhe devo uma quantia. A coisa que eu lhe entreguei como objeto do depósito, né, tem que ser restituída a mim, tem que ser restituída a mim quando eu assim requisitar, obviamente, desde que neste contrato de depósito eu tenha cumprido a minha parte. Por se tratar de obrigação de restituir, ou seja, obrigação de dar coisa certa na modalidade de restituir, em regra aqui não é possível, em regra, não é possível a compensação. Por causa da natureza da obrigação de restituir advinda de um comodato, que é empréstimo de coisa infungível, de depósito, que é quando você entrega, né, a coisa e quer aquela coisa de volta, é só você pensar no seu carro. É só você pensar no seu carro.
Então, em geral, né, a natureza diversa, né, a causa que deu origem às obrigações, a causa diversa que deu origem às obrigações não impede a compensação. Mas, primeiro, ela tem que ser observada conforme o 369, quando a dívida é certa, líquida, exigível, for ali de mesma natureza, não a causa da obrigação é uma coisa, a natureza da obrigação é outra. Né? A causa que deu origem à obrigação. Agora, em geral, né, essa diversidade das causas não impede a compensação, exceto se prover desbulho, furto ou roubo. Você não pode ser obrigado a compensar a dívida se você tem um crédito porque você foi esbulhado, furtada ou roubada por alguém. Se uma se origina, né, de comodato, depósito ou de alimentos, a questão dos alimentos eu também já informei, quer dizer, qual é a natureza, qual é a razão pela qual aquela dívida existe, né? Ele existe para satisfazer as necessidades de sobrevivência de uma pessoa. E se uma for coisa não suscetível de penhora? Porque se ela não for suscetível de penhora, ela só sai do patrimônio do devedor se o devedor assim consentir, se ele assim quiser. Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida? Porque a próxima análise aqui é chamada confusão. Está aqui a partir do artigo 381 do Código Civil. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Caso clássico do herdeiro que é credor do falecido. Reúne-se em uma só pessoa credor e devedor, as qualidades de credor e devedor, ocasionando a extinção da obrigação. Então, eu sou credor do meu pai me deve um dinheiro. Emprestei para ele um dinheiro sem problema. Contratualmente estabelecido, nós temos ali, né? Na verdade, é o contrário. Meu pai me deve um dinheiro. Eu devo um dinheiro ao meu pai, desculpa, para eu não ter que morrer, né? Eu devo um dinheiro ao meu pai. Meu pai me emprestou um dinheiro e tal, e eu tô ali com aquela dívida com ele. Só que meu pai falece. Meu pai falece. Ou seja, o patrimônio dele, vamos supor que seja filho único, o patrimônio dele será transmitido todo a mim assim que ele morrer. Assim que meu pai falece, veja, eu não preciso nem esperar, a partilha no procedimento de inventário, não. Assim que ele falece, todo o patrimônio dele já é meu. Todas as dívidas e todos os créditos, né, serão de responsabilidade minha. Ou seja, o patrimônio do falecido é transmitido imediatamente após o falecimento do proprietário, com os créditos e os débitos. Aquilo que tem que entrar, aquilo que tem que sair, bens móveis, bens imóveis. Dentro desse patrimônio aqui existe uma dívida que eu contraí com meu pai. Quer dizer, como é que eu vou realizar o pagamento dessa obrigação? Né? A mim mesmo. Como é que eu pago a mim mesmo uma obrigação? Porque se eu tenho uma dívida aqui, né? Por exemplo, devi ao meu pai 50 mil, e no momento no momento do falecimento, essa dívida que ainda não está paga, o que eu vou fazer? O titular dessa obrigação agora sou eu. Eu sou o credor. Meu pai faleceu, eu sou o herdeiro dele, eu vou executar para o cumprimento dessa obrigação de 50 mil, para que ele pague os 50 mil agora a mim,
legítimo herdeiro do meu pai, né? Agora, se esse devedor sou eu, ocorre a confusão. Eu sou credor e devedor ao mesmo tempo na mesma obrigação. Porque naquela obrigação, vamos supor, né? Vamos supor que a obrigação aqui seja, deixa eu apagar aqui. Eu devo ao meu pai e eu devo à minha mãe, devo ao meu pai, enfim, 50 mil. Mesmo que eu não seja filho único, acho que já dá para entender o que vai acontecer. Quando meu pai falece, se eu sou filho único, quem passa a ser o credor dessa obrigação aqui? Eu. Isso é a confusão. A dívida está extinta. Por quê? Porque a confusão opera essa situação, reunindo numa única pessoa credor e devedor, dentro de uma mesma relação jurídica obrigacional, sua obrigação está extinta. Eu vou pagar a mim mesmo? Aí você fala assim, Renan, mas se você tiver irmãos, tá bom. Somos eu e mais 2 irmãos. É claro que a confusão acontece em 1/3 da obrigação. Vamos colocar a dívida aqui em 60 mil. A confusão vai acontecer em 1/3 da obrigação. Então, eu ainda devo 40 mil ao espólio. E esses 40 mil serão divididos entre os meus 2 outros irmãos. Agora, nos 20 mil, aconteceu confusão. Eu sou devedor e credor ao mesmo tempo. A confusão extingue não somente a obrigação principal, mas também os acessórios, como fiança. Mas a recíproca não é verdadeira, quer dizer, né, se a confusão aconteceu em obrigações acessórias, né, a obrigação principal ainda está de pé. Então, 381, extingue a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. 382, a confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela, quer dizer, total, 50% aqui se eu sou filho único, ou parcial, ou de 60 mil, né? Ou parcial, se eu divido com os meus irmãos o crédito, mas eu sou o devedor. Né? Artigo 382. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. São aquelas hipóteses de substituição em obrigações solidárias. Se, por acaso, né, extinguiu a dívida em parte, no restante ainda a dívida é solidária. Por exemplo, nos 40 mil. Os 40 mil aqui, a dívida, né, se por acaso estivéssemos num quadro de, né, obrigação solidária ativa, os meus irmãos podem executar a dívida toda juntos ou um somente executando a dívida toda frente a mim. No total de 60? Não, no total de 40, porque em 20 ocorreu a confusão. Né? E o 384, cessando a confusão para logo, se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior, que é o caso aqui, né, dessa confusão que operou apenas em parte, no restante, ela mantém intacta com relação aos meus outros 2 irmãos, que ainda podem continuar sendo credores, né, solidários, com todas as garantias, com todas as características da obrigação anterior. Confusão. Remissão. Remissão é perdão. Né? Qual o conceito aí da remissão? Quando estamos, né, na seara da remissão, nós temos a liberalidade efetuada pelo credor, que exonera o devedor da dívida, o devedor da obrigação.
Então, a remissão é o perdão, que está lá no artigo 385. Vamos lá. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. De terceiro que ainda continua devedor. Lembra, por exemplo, aquela hipótese, né? Do credor que perdoa um dos devedores, não é? Ou se ainda existe interesse de terceiro, né, nessa obrigação, ou seja, se eu sou credor, né, eu sou o A, eu sou credor de B, mas numa outra obrigação eu sou devedor de C, esse credor aqui tem todo... Opa! Bom, não sei o que eu fiz. Aqui. Esse credor aqui tem todo o interesse nesse perdão de dívida aqui. Por quê? Porque pode ser que esse perdão aqui me leve à insolvência. É só vocês lembrarem daquelas hipóteses lá de fraude contra credores. Lembram lá do TGD? Fraude contra credores. O que a fraude contra credores traz, né, para a obrigação? A possibilidade dela ser anulada. Quem que é esse terceiro aqui no artigo 385? Um credor de quem perdoou a dívida. Então, aquele que perdoa a dívida tem que ter um patrimônio suficiente para não prejudicar interesses de credores no seu patrimônio. Se eu perdoo uma dívida de 50 e tenho uma dívida de 100, o meu patrimônio tem que ser capaz o suficiente de suportar o pagamento das minhas obrigações. Basicamente é isso que o artigo está dizendo. E se algum terceiro se sentiu prejudicado com aquele perdão, porque obviamente o meu patrimônio já não é grande lá o suficiente para eu ficar fazendo gracinha. Estou devendo Deus e todo mundo. E vou ficar perdoando dívida? Não, isso aí me cheira fraude contra credores. E um dos meus credores pode pedir a anulação daquele perdão, alegando fraude contra credores. Porque ninguém perdoa dívida sem ter patrimônio suficiente para suportar todas as obrigações que, de certa forma, estão ali impostas no seu patrimônio. Artigo 386, a devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Quer dizer, o que se trata aqui é de uma espécie expressa ou tácita de remissão de dívida. Por quê? Porque quando, vocês vão estudar isso no direito empresarial, quando a obrigação está presente em título de crédito, torna-se presunção de quitação da obrigação, ou de desoneração, né? A devolução do título. Então, aquele credor que tem uma obrigação, né, aposta num título de crédito, ele só devolve o título quando ele recebe. Então, ele recebeu o valor de R$ 2.000, tem uma nota promissória, ele entrega a nota promissória para o devedor. Agora, eu preciso dizer que eu perdoei uma dívida de R$ 2.000 que está numa nota promissória, se eu devolvo essa nota promissória? Não. A devolução voluntária do título da obrigação, quanto por escrito particular, prova a desoneração do devedor e de seus co-obrigados. Se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Ou seja, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir, significa se eu estou tratando com pessoas capazes de fato, quer dizer, maiores de 18 anos ou emancipadas, bem como aqueles que não têm alguma restrição patrimonial, por exemplo, em virtude de regime de bens, perdão de dívida,
dependendo do regime de bens, depende também da anuência do cônjuge. Então, para a conveniência e para a validade de alguns negócios jurídicos, não basta a capacidade de fato, quer dizer, não basta que você seja maior de 18 anos. É necessário que você tenha capacidade específica para alienar o bem. E aqui não significa capaz de alienar, né, aquele, né, absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Não, posso estar falando de um maior capaz, mas que em virtude, né, de regimes de bens advindos de casamento, não tenha ampla liberdade, né, para transacionar numa determinada circunstância. Dependa também, né, da anuência do cônjuge, por exemplo. Né? Então, a gente está falando aqui da remissão tácita, aquela que não está expressa num contrato dizendo assim, está perdoada a dívida. Não. Quando ela estiver assim, é uma remissão expressa. Está perdoada a dívida. Perdoa a dívida, ponto final. Quando ela vem de condutas que presumem o perdão, como, por exemplo, a entrega do título de crédito, quando o credor pode livremente escolher se ele entrega ou não para perdoar a dívida, é o que se chama de remissão tácita. Quando ela engloba toda a dívida, é uma remissão total. Quando ela envolve apenas parte da dívida, remissão parcial. Portanto, posso ter uma remissão total expressa ou tácita, ou uma remissão parcial expressa ou tácita. No que diz respeito ao 388, nós temos a extensão da remissão. Com relação ao artigo 386, nós estamos lidando com a forma da remissão. De que forma ela foi realizada, expressa ou tácita. Qual a dimensão da remissão? Total ou parcial? Tudo bem? A natureza jurídica, então, para a gente finalizar aqui. A natureza jurídica, portanto, da remissão, né, é um negócio jurídico bilateral. Apesar de parecer ser um negócio jurídico unilateral, você pode pensar assim, ao credor, né? Depende do credor o perdão. Não. É negócio jurídico bilateral porque o devedor perdoado pode não concordar com o perdão e consignar o pagamento. Né? Você pode estar pensando assim, ué, mas se o credor não quiser receber, como é que o devedor paga? Consignação em pagamento. Não aceito o perdão. É muito orgulho, né? Não aceito o perdão. Toma aqui, judicialmente deposito o valor e chamo, em um procedimento judicial de consignação em pagamento, o credor para receber aquele valor consignado. E receber do judiciário a quitação do pagamento e extinção da obrigação. Mas se ele aceitar, como o próprio artigo 386, 385 estabelece, a remissão da dívida, vírgula, aceita pelo devedor, vírgula, extingue a obrigação. Tudo bem? Qualquer outra questão, nós vamos analisar na próxima aula. Tá bom? Que nós já estamos aqui a 1 minuto do final da aula. Tudo bem, pessoas? Até amanhã, então. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.